Raul pediu para que fizesse alguma coisa sobre Near-Death Experience, ou como se chama no Brasil, experiência de quase morte. E eu já tinha algum material. O que eu tentei fazer, basicamente, foi só rever, né, como a coisa funciona, como está nos dias de hoje, quando foi que começou. A experiência de quase morte, EQM, é algo novo, mas nós vamos verificar nos relatos aqui que isso já existe há um bom tempo. É uma profunda experiência pessoal associada à morte ou à morte iminente, que os pesquisadores afirmam compartilhar características semelhantes. Basicamente, essa é a definição do Mood, Remote Mood Jr., e do Brandon Walton, que basicamente eles trabalham bastante nessa parte de hoje. Então, vamos aqui para a próxima. Eu fui tentar procurar os registros, né? E aí, como é que é essa questão de experiência de quase morte? Bom, eu pude observar, que foram registrados desde os tempos antigos, sendo que o artigo, né, mais antigo foi no século XVIII. Existe um relatório médico, aí vocês estão vendo à esquerda a capa do livro, Anedotas de Medicina, se é essa a tradução do francês, e foi publicado por Pierre-Jean de Montchamp, que ele foi um médico militar francês no século XVIII, que ele descreve casos que os pesquisadores acreditam que esse foi um dos primeiros manifestos, né? Quem quiser, aí abaixo eu coloquei o link de uma reportagem em inglês falando sobre esse livro, e basicamente ele é tido como um dos primeiros relatos confiáveis. Então, o Mochot levantou a hipótese de que o influxo de sangue no cérebro estimulava um forte sentimento no indivíduo e, portanto, causava uma experiência de quase morte. É claro que naquela época, no século XVIII, não tinha os equipamentos que tem no dia de hoje. Então, ali a pessoa tinha que ser dada como realmente morta, né, entre aspas, e talvez a pessoa voltou. É muito interessante, esse livro está disponível gratuitamente, vocês podem baixar 240 a 300 páginas. É muito interessante os relatos. Não precisa ler todo, mas tem parte lá que ele dá ideias de quase morte, né? Então, esse aí seria um dos relatos mais antigos que eu pude observar. Na atualidade, nós temos o quê? O Charles Bruce Grayson, que basicamente foi um grande, ele é um dos maiores estudiosos do assunto, não apenas ele, mas ele conseguiu fazer coisas fantásticas. Então, aí eu trouxe alguns traços comuns que foram relatados por pessoas que passaram por essa experiência de quase morte, né? Os pesquisadores, não só o Charles Bruce Grayson, mas uma imensidade. Nós temos aí o médico cardiologista que escreveu um livro muito bom chamado Conscience Beyond Life, o Pim Van Lommel. Acredito que o Roberto até já falou sobre ele aqui. Nós temos o Kenneth Ring, também relatos fantásticos. Mas, basicamente, os pesquisadores identificaram os elementos que são mais comuns que definem a experiência de quase morte. E, basicamente, as experiências gerais dizem impressões de estar fora do corpo. Uma das coisas que quando a pessoa volta, diz, eu estava fora do meu corpo, eu via meu corpo, eu via vocês, né? aquela agitação tentando ressuscitar o paciente, né? Visões de parentes falecidos, encarnados. Tios, tias, avós, pais, né? E aí vai. Figuras religiosas, né? E essas figuras religiosas, eu vou voltar depois um pouquinho, só para nós termos um relato do primeiro livro, na atualidade, sobre casos de experiência de quase morte, que foi um médico. Mas eu volto para esse daí.
transcendência de limites, né? Você se sente em um local completamente diferente. E o mais interessante é o espaço temporal. Não existe tempo. Isso é coisa fantástica. Não sei se alguém já passou por uma experiência dessa, mas a experiência de você não sentir o tempo é algo fantástico. Nos Estados Unidos, onde as pesquisas são mais realizadas, né? Basicamente as pesquisas vêm muito da Universidade de Virgínia, onde 46% da população acredita em anjos de guarda, né? Eles geralmente são identificados como anjos, ou seja, quando eles veem essas figuras religiosas, uns associam a figura de Jesus Cristo, ou de um santo qualquer, ou de alguém, né? Muito forte na sua crença, né? Então, eles geralmente são identificados como anjos, ou entes queridos falecidos, ou não identificados. Enquanto os hindus geralmente os identificam como mensageiros do Deus da morte. Então, quando é um hindu que tem essa experiência de quase morte, eles associam que os mensageiros, né, dos deuses vão relatar algum processo de morte. Mas na atualidade nós temos aí o Bruce Greyson, e tem uma pequena biografia dele que coloquei ao lado. Ele é autor de vários livros sobre o assunto. Vamos então aqui o próximo. Quais são os troços comuns, então, que foram relatados por pessoas que passaram por essa experiência, né? Quando eu digo pessoas que passaram por essa experiência, todos esses relatos aí foram feitos por todos os pesquisadores. Eles se reúnem uma vez por ano e eles criaram, assim, basicamente, essa tabela, né? Vamos assim colocar. E foi quase que um senso comum que eles têm uma sensação consciente de estar morto. Eles sabem que algo aconteceu, eles sabem que é possível ver o corpo, né? Uma sensação de paz, de bem-estar, de ausência de dor. A maioria das pessoas que relatam o caso, eles dizem que não sentiram dor na hora que viram o corpo, não estavam sentindo dor alguma, sentiam dor antes do acontecido, seja um ataque cardíaco, seja um acidente qualquer, né, um acidente automobilístico, ou talvez tenham sido recebido um tiro ou algo parecido, mas no momento do acontecido não existe a sensação de dor. Emoções positivas, sensação de afastamento do mundo. O mundo é a parte. Você está numa outra dimensão. Uma experiência fora do corpo. Uma percepção do próprio corpo de uma posição externa, né? Às vezes observando profissionais médicos realizando os esforços de ressuscitação. Interessante esse terceiro item, porque muitas vezes, quando o paciente volta, ele chega assim: ah, eu vi o senhor derrubou uma caneta. O senhor estava com uma caneta, derrubou a caneta naquela parte assim. Ou então o senhor derrubou, falando para o médico, né? Na hora que vocês estavam fazendo isso, a injeção caiu. Vocês iam aplicar uma injeção, ela caiu, vocês tiveram que pegar outra. Essas são formas que eles começam a observar. Diz, poxa, mas como é que ele sabia que ele estava morto? Né? Foi detectado que ele estava num processo, que morreu. Ou a grande maioria, tem a experiência do túnel, né? Eles entram num túnel que é escuro, mas existe uma sensação de ter uma luz no final do túnel, uma sensação de subir ou passar por uma passagem ou uma escada. Interessante que os egípcios, quando eles faziam os seus rituais de atingir um grau, né, para ser um grau maior, eles tinham essa experiência. Um movimento rápido ou imersão repentina em uma luz poderosa, um ser de luz que se comunica telepaticamente com a pessoa. Foi detectado que quando alguns relatos, né, colocam que quando isso acontece, eles têm a sensação de que tem alguém conversando com eles. Tem alguém transmitindo a informação. Um intenso sentimento de amor
incondicional e aceitação. Dizem que isso são relatos, né, deles. Encontro de seres de luz, né, seres vestidos de branco ou outra cor, mas eles relatam isso. Eu estou colocando os casos americanos, como 46% da população é religiosa, na verdade, um pouco mais de 46% hoje em dia, eles colocam principalmente a questão da vestimenta, a pessoa de branco, né? Então, seres vestidos de branco ou similares, além disso, a possibilidade de se reunir com entes queridos falecidos. Algumas vezes, como já coloquei aqui, um pai, uma mãe, avós, irmão, né, uma esposa, e assim vai. Revisão de vida, comumente referido como ver a própria vida passar diante dos seus olhos, né? Naqueles minutos que a pessoa está tendo aquela experiência, ela consegue, não todos, mas consegue ver tudo o que foi que a pessoa conseguiu fazer até aquele dia. Aproximar-se de uma fronteira ou uma decisão própria ou de outros de retornar ao próprio corpo, muitas vezes acompanhado de relutância em retornar. Esses são os fatos positivos. Existem fatos que não são tão positivos. O segundo relato fala aqui sobre uma sensação de paz, né? Uma sensação de paz, bem-estar e ausência de dor. Não é nos 100% do caso. Existem casos, existem relatos onde a pessoa não está em paz, onde a pessoa diz que a experiência, quando ela volta, essa experiência foi muito ruim. Eu me senti muito ruim, eu me senti muito abalado. Na maioria dos casos é positivo. Alguns casos não são positivos. Por quê? Não se sabe ainda. Quando está no retorno, né? Quando aquela pessoa, aquele anjo da guarda, dependendo do processo do que a pessoa pensa sobre religião, ou não, porque tem muito casos que aconteceu com pessoas que não eram religiosos. Eu vou colocar alguns casos aí para vocês. Ô, Sérgio, Diga. fazendo uma pergunta, essa experiência de túnel parece que é bem relatada, né? Tem muitos, as pessoas relatam, tem até filmes e colocam que eles acabam sendo indo para o túnel. Tem até uma brincadeira, né? Não, não entre no túnel, não sei o quê e tal. É, essa do túnel na verdade, né? Eles passam por esse túnel, conseguem observar um processo de luz, vão no processo eles andam nesse túnel e no momento que eles estão andando até chegar nesse momento, nessa luz, que é basicamente um ser que eles identificam, eles escutam vozes, que normalmente é a mesma voz, né, explicando e tentando dar ânimo. Eles têm a sensação de que estão sendo guiados, mas eles não podem ver por pessoas, né? Nós diríamos espíritos, quer dizer, na maioria do caso existe a questão do túnel. Quando está para o retorno, né, aqueles que estão achando tudo muito bom do outro lado, tem uns que não querem voltar. Tem uns que não querem voltar, é uma coisa difícil. Não, não vou voltar não, aqui está muito bom para mim. Por que eu vou lá para baixo? Não, lá embaixo é uma desordem, né? E é um pouquinho complicado. Alguns são complicados, outros não. Outros entendem e retornam. Então, basicamente, esses são os traços comuns do grande percentual. Eu vi um artigo publicado no Instituto Americano de Quase Morte, e achei muito interessante. Foi uma das últimas pesquisas, eu acho que há uns 2 anos, 3 anos atrás, que foi publicada, e nessa pesquisa ele mostra justamente que a grande maioria, quando passa por esse processo de quase morte, volta completamente diferente, né? Completamente diferente. Sendo que não é o caso de 100%. Alguns, sinceramente, eles não gostam, eles não acreditam e voltam numa sensação, eu não digo pior, mas igual ao que estava antes, né?
Vamos ver aqui. Eu coloquei um exemplo de uma pessoa que é querida por todos nós, eu acredito, que é o Divaldo Franco. O Divaldo ele teve uma experiência de quase morte. E, basicamente, ele relata essa experiência. Foi no ano de 1985, ele teve uma lipotimia, estava a proferir uma conferência na associação, né, em Salvador, quando um espírito se aproximou dele, um espírito amigo, e disse: olha, para você sair daí, você tem que sair daí, você tem que terminar esse negócio rapidamente, porque você vai desmaiar e provavelmente você vai morrer. Aí ele disse ok, ele terminou a palestra, dirigiu-se a uma das salas, né? Basicamente isso foi na Mansão do Caminho, só para vocês terem uma ideia, na Mansão do Caminho no ano de 1985. Então ele se dirige a uma das salas, na sede da Mansão do Caminho, e no momento que cercava de uma poltrona, ele teve uma estranha sensação de paragem cardíaca, a princípio a lipotomia e depois a paragem cardíaca. Ele sentiu-se fora do corpo. Bom, então aqui ele relata, então um filho médico, a nossa enfermeira universitária e mais 2 médicos estavam presentes na reunião, correram para me darem assistência. Curiosamente, eu senti um grande bem-estar. Vi-me fora do corpo e recordei-me de uma afirmação de Joana de Ângeles, a guia espiritual de Divaldo, que me havia dito que no dia em que eu perdesse a consciência e a visse, havia acontecido o fenômeno biológico da morte. O Divaldo, ele sempre vê, quando ele está em processo de desdobramento, né? Ele sempre vê a Joana de Ângeles. Mas esse era um caso especial. Ele disse que olhou, eu olhei à minha volta e não a vi. Então, vi então minha mãe, que se aproximou de mim, perguntei-lhe, mãe, eu já morri? E ela disse, ainda não. Dentro de alguns minutos eu comecei a preocupar-me, pois se passasse muito tempo poderia ter a morte cerebral e ficar fora e ficar em vida vegetativa. Mas minha mãe voltou e disse-me: seus amigos espirituais dão-te uma moratória. Tu viverás um pouco mais. E eu perguntei-lhe quanto tempo. O Divaldo é sempre curioso, né? E ela respondeu, não sei. Então ele retorna um pouco. Isso aconteceu com o Divaldo no ano de 1985. É um relato interessante, foi na Mansão do Caminho, ele terminou a reunião, e o mais interessante foi depois. Depois ele foi para o médico, ele teve que fazer toda aquela coisa, né? Tomou o vaso dilatador, e uma vez ele estava na Mansão do Caminho, era dia de reunião, acho que era terça-feira, e a Joana de Anjos Espírito chegou e disse, o que você está fazendo aí na cama? Aí ele foi explicar tudo para a Joana de Anjos, ele disse que estava muito chateado, que esse meu mentor espiritual não sabe que eu estou morrendo. E, basicamente, ele falando com a Joana de Anjos chegou e disse assim, olha, eu te prefiro ver morto trabalhando do que vivo aí na boa vida. Né? Brincadeira à parte, mas Divaldo está aí conosco até hoje. O Raymond Moody Jr., que basicamente foi aquele que escreveu um dos primeiros livros sobre o assunto, não sei se vocês, Life After Life, A Vida Após a Vida, esse livro saiu no Brasil, eu li esse livro há uns 20, 25 anos atrás no Brasil, e foi um dos primeiros livros. Acredita-se, né? Muitas pessoas acreditam que o Moody Jr. ele foi responsável por essa nova ciência. Não foi. Ele foi o responsável por criar o termo experiência de quase morte. O termo experiência de quase morte, a definição se atribui a ele. Ele foi um grande estudioso, ele conseguiu reunir mais de 150 casos na época, ele escreveu vários livros para o assunto, mas o primeiro foi o Vida Após a Vida. Basicamente esse livrinho aqui. E antes desse livro, nós temos relatos. Em 1956, um médico chamado Richard, ele basicamente americano,
estava no exército na época, ele ia ingressar na faculdade, e o que aconteceu com ele foi um fato muito interessante. Isso deu um livro. O livro se chama Return from Tomorrow. Eu não sei se tem em português. É George Rich, e foi escrito por ele e a Elizabeth Sherrill. E basicamente esse livro ele relata, ele era um soldado, e ele não estava se sentindo bem, ele teve uma febre. Dessa febre ele foi levado para o hospital e ele teve um ataque cardíaco novo, muito novo ainda, 20 e tantos anos de idade. O médico tentou fazer o possível, não conseguiu e deixou. Tinha uma enfermeira que disse, poxa, um rapaz tão jovem sendo desperdiçado assim, não, nós temos que fazer alguma coisa. E a enfermeira tentou ressuscitar, e até que depois de 9 minutos, ele retorna. E ele foi basicamente, depois ele foi médico, se formou em medicina, terminou medicina, ele foi fazer psicologia, e ele continua até hoje, ele já se aposentou, tem 2 ou 3 livros, sendo que ele foi basicamente o inicializador. Mas não existia na época esse termo experiência de quase morte. Foi o Mood Jr., o Raymond Mood Jr., que criou basicamente esse dizer. Na verdade, se nós voltarmos antes de 1956, nós vamos encontrar uma senhora muito interessante, a Elizabeth Kübler-Ross. Ela vinha fazendo trabalhos, né, alemã, ela vinha fazendo trabalho sobre questão de pessoas que morriam. Ela disse, poxa, é muito difícil, ela disse, para ela, lidar, né, com a informação, dar informação para os familiares de que a pessoa tinha morrido. Então ela começou a fazer estudos. Ela lançou muitos livros, acho que ela lançou uns 8 livros sobre como lidar, né, no final, estágios da morte. Até esse momento ela não tinha essa visão de experiência de quase morte, mas foi com os relatos, porque nem todo mundo morria. Tinha uns que voltavam e diziam, mas eu vi isso, eu vi aquilo outro. Ela começou a observar e ela, então, escreveu vários livros. Ela foi uma das personagens que deu início, ela já desencarnou, que deu início a essa revolução. Ela, o George Richard, o Mood Jr. e outros mais que nós vamos encontrar, como o médico cardiologista, o Pim van Lommel, que ele escreveu esse livro, é fantástico. Muito, 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 muito bom. Consciência Beyond Life, The Science of the Near-Death Experience, muito interessante. Esse livro é específico sobre problemas cardiológicos, pessoas que tinham problema no coração e que tiveram essa experiência. É basicamente sobre isso. Né? São vários relatos, vários insights, muito, muito interessante esse livro. Nos Estados Unidos, como a coisa hoje já está sendo mais vista como positiva, mas basicamente depois daquele slide do Raymond Moody Jr., que eu estava falando sobre a questão dos Estados Unidos, né, que é uma coisa positiva hoje em dia, eles introduziram para as enfermeiras que fazem faculdade nos Estados Unidos, elas têm que ler, elas têm que passar por uma cadeira sobre o assunto. Por quê? Toda e qualquer universidade americana, hoje em dia, que a pessoa faça enfermagem ou que faça medicina, ele tem que entender que essa é uma possibilidade. E esse livro aqui, Connection, Soul, Spirit, Mind and Body, é específico para enfermeiras. Para as enfermeiras guardar as informações para passar para os médicos e para passar principalmente para a Universidade de Virgínia. Porque a Universidade de Virgínia ela tem hoje um banco de dados incrível sobre o assunto. É o maior banco de dados no mundo sobre a questão de experiência de quase morte. Né? Isso está lá na Universidade de Virgínia. Temos também as pesquisas pelo médico Kenneth Ring, tem esse livro aqui, que hoje já deve estar nos seus 20 anos, Life at Dead, Scientific Investigations, The Near Death Experience, muito interessante também, não sei se dá para ver direito. E
Outros relatos, né? Relatos de pessoas que tentam o suicídio, não conseguem realizar o fato, mas tentam o suicídio. O que é que acontece? O que é que elas sentem? O que é que elas chegaram a ver? Como é que as pessoas voltam, né? Então, quer dizer, tem vários pontos aí. Tem aqueles que têm o processo cardíaco, tem um acidente, mas tem aqueles que se induzem o processo da morte. O que acontece com essas pessoas? O que é que elas sentem? O que é que elas relatam quando retornam? O relato da maioria das vezes, quando uma pessoa tenta tirar a própria vida, não é interessante. O retorno, quando a pessoa retorna, o relato que ela traz não é um bom relato. E temos também uma obra que é fantástica. Essa obra, eu amo essa obra aqui. É uma obra, são 3 volumes. Esse é o volume número 1. Dá para ver direito. Infelizmente, me desculpe, é em inglês, é verdade. Né? Eu procurei, tem cor em português? Tem, mas as melhores obras não estão em português. As melhores obras estão em inglês, francês e alemão. Tá? Esse é muito bom. O Edward Kelly, esse livro, quando eu cheguei no Canadá, eu adquiri, e depois o segundo volume e o terceiro volume. São 3 volumes, mais ou menos, dessa grossurinha assim, dá para ter uma ideia. E os relatos são fantásticos. Muito, muito interessante. Tem também, esse é um dos últimos estudos, não é o último livro, pela Oxford, pela Universidade de Oxford, sobre Near Death Experience. Interessante, são 2 pesquisadores que fazem pesquisas, relatam algumas coisas, né? E tem esse médico aqui, que é um dentista, que ele disse que aconteceu. A pessoa está lá fazendo um processo dentário e, puf, acontece alguma coisa, a pessoa desaparece, né? E esse livro é interessante também. Mas o último livro a ser publicado sobre o assunto foi do Kenneth Ring. Kenneth Ring, que já publicou vários livros sobre o assunto, já está com quase 90 anos de idade. Ele disse no prefácio desse livro que ele espera que esse seja o último livro dele, que ele diz, todo ano eu digo que vai ser a última coisa que eu vou fazer, a última coisa que eu vou fazer, mas já estou com certa idade. O que foi que ele colocou nesse livro aqui, no último livro? É basicamente um notebook, são recordações de casos que ele pôde observar. Casos bons, casos interessantes. Né? Chegaram para ele e perguntaram, olha, e o animal, né? O animal ele pode ter essa experiência de quase morte? Como é que é? Aí ele disse assim, olha, é difícil analisar um animal que vai ter experiência de quase morte ou não, mas existem relatos de pessoas que, quando estão no túnel, passam do túnel, elas veem animais. Né? Cachorros já tiveram, gato, ou um animal que era muito querido, e tem esse relato, né, que pode acontecer. O que pode acontecer também é que algumas pessoas tiveram experiência, retornaram com detalhes, porque qualquer pessoa hoje em dia pode muito bem chegar e dizer, eu tive essa experiência. Aí o médico que tem uma certa experiência, né, ele vai investigar. Como é que é o processo de investigação? A Universidade de Virgínia, ela tem os formulários, você vai no website, pega o formulário e o médico começa a fazer pergunta. E tem várias perguntas. Como é que você poderia? Descreva. A pessoa vai e descreve. O que foi que você sentiu? Como hoje em dia todo mundo, ou a grande maioria conhece, sabe que tem um túnel, sabe que tem isso, sabe que tem aquilo outro, os pesquisadores dizem, como é que eu posso saber que essa pesquisa é verdadeira ou não? Bom, uma das formas de saber é justamente você tem alguma coisa que você viu que você pode colocar aqui, e a questão, por exemplo, que eu coloquei do Richard, né? Do Dr. Richard, que em 1956 teve um ataque cardíaco, e ele chega, quando ele retorna, na época ele era um jovem ainda, ele diz, quando ele retorna, ele não falou nada no início. Mas ele chegou para a enfermeira que ajudou e disse, obrigado, se não fosse você, eu não estaria aqui. Aí ela, assustada, disse, o que você está falando? O que você está dizendo?
Foi você tentou me ressuscitar, você fez massagens, técnicas novas para aquela época, e se não fosse isso, eu não tinha voltado. Como é que você sabe? Né? Ela perguntou, como é que você sabe? Ah, você fez isso, o doutor que veio foi assim, ele era desse jeito. Quer dizer, ele relatou coisas que, teoricamente, a pessoa que está morta, que foi morta, não tem mais consciência. Né? A partir do momento que você é declarado morto, que o seu coração não está mais batendo, aquela coisa todinha, a consciência basicamente não existe mais. Porque na medicina convencional se diz que a consciência está lá. Né? Mas quando você para, contar tudo, depois de 9 minutos, não tinha mais o que fazer. Pronto. E aí? Ele voltou. Foi um splash, né? Então, quer dizer, vamos verificar. Então, cada caso que acontece hoje em dia, eles tentam pegar essas pequenas coisas. É uma caneta que estava aqui no bolso do médico, e quando ele está fazendo o procedimento, a caneta cai. É um aparelho, alguma coisa que ele disse, o médico, as enfermeiras, e eles começam a pegar essa informação e vão fazer pesquisa. Ou a pessoa que teve o acidente, né, de EQM, disse que você disse isso. Aí o médico diz assim, mas eu falei mesmo isso, aconteceu mesmo isso. Como é que ele sabe? Se ele estava morto. Como ele sabe se ele estava morto? Ele não estava morto. Não foi a hora ainda do acontecido. Né? Então, nós podemos observar esses vários relatos. O que é que no meu ponto de vista, o que é que isso pode ajudar a doutrina espírita? No livro dos Espíritos fala sobre isso, sobre experiência de quase morte? Não, porque o termo experiência de quase morte é um termo bem novo. Né? Então, não tem esses relatos. O fato de você sair do corpo, toda vez que você sai do corpo, é uma experiência de quase morte? Existe a viagem astral. Sair apenas do corpo não é uma qualificação, uma denominação que você pode dizer experiência de quase morte. Você pode sair do seu corpo, você está com a saúde boa, tá? Não tem nenhum problema. A questão é quando você é declarado morto, né? Por exemplo, pronto, morreu. E aí é possível ver o corpo, é possível ver coisas, é possível você se localizar ir para outra localidade, conversar com pessoas. E muitas vezes a pessoa, quando volta, jovens, não são só pessoas de idade, não vamos ter em mente, tem relatos de crianças de sexo diferente, né, que volta e diz, eu vi fulana era assim, assim, assim. Mamãe, você conhece? Aí dá um nome. Aí ela disse, mas é a minha bisavó, como é que você sabe dela? Ela era assim, 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 assim. Ela estava vestindo essa roupa desse jeito. Um dos relatos, a mãe, né? A mãe do menino que teve a experiência de quase morte, chega e disse, ela estava vestida uma roupa, era uma roupa bonita, essa é a cor. E a mãe começa a chorar, dizendo, essa roupa foi eu coloquei na sua avó, quando ela foi para o caixão. Ninguém sabia, você não estava lá. Então, quer dizer, são relatos fantásticos. Eu não sei se aqui no grupo alguém já teve uma experiência. Eu tive uma pequena experiência, não foi uma questão de quase morte, mas atemporal. Né? Eu tenho pressão alta. Né? Então, quando tem pressão alta, a pressão quando está muito alta, o negócio não é muito bom. E claro que isso vai para o sistema nervoso, aquela coisa todinha. Eu uma vez tive uma experiência onde eu não continuava vivo, mas eu tive por minutos a questão de não sentir o tempo. E eu digo para vocês que isso é uma sensação belíssima. Você não sentir o tempo passar, você não se preocupar, é algo assim fantástico. Não é uma experiência de quase morte, com certeza, não tive, não sei se vou ter ou não, mas existem muitas experiências. Só para vocês terem uma ideia, eu paro aqui para a gente conversar. Tem um relato, na verdade é uma pesquisa, é um papel, é um papel que foi publicado na revista na Associação dos Profissionais de Quase Morte, e sobre a questão sanguínea. A questão hoje em dia está ficando tão mais evoluída que os pesquisadores eles fazem mais pesquisas. Então, muitas vezes, quando a pessoa está tendo
o coisa, eles tentam observar, eles tentam bater uma radiografia ou uma como é que se diz? Computadorizada do corpo. Ah, me esqueci. Onde vê o estado do corpo, né, da pessoa, e quando a pessoa volta, eles vão observar, tiram o sangue antes, depois, e eles conseguem hoje identificar tanta coisa interessante. A pesquisa hoje em dia sobre EQM é muito mais complexa, é muito mais interessante do que anos atrás. Então, eles podem observar se houve alguma modificação no cérebro da pessoa, houve alguma. Depois que aconteceu a EQM, o que foi que aconteceu com o cérebro das pessoas? A grande maioria das pessoas que tiveram experiência, elas mudaram completamente a vida. Eles não dão mais valor ou não dão tanto valor à questão do material. O espiritual é o essencial. Muda a vida, né? Médicos que tiveram essa experiência, eles quando voltam, completamente diferentes. Pessoas completamente diferentes. Mas é o caso, não são todos. Existe um número, principalmente aquelas pessoas que tentam tirar a sua própria vida, não são todos, mas alguns que tentam tirar a sua própria vida, quando voltam numa situação muito difícil, muito complicada, e necessitam de ajuda psiquiátrica, médica. E tem outros não, outros entendem do acontecido e mudam completamente. Isso é o que tem colocado. Eu vou depois disponibilizar essa apresentação com mais informações, com toda a bibliografia, com todos os sites disponíveis para aqueles que quiserem entender mais do assunto. Eu sei que no Brasil existe a associação dos profissionais ou dos médicos que fazem essa pesquisa, mas a pesquisa primordial ela é feita hoje nos Estados Unidos, na França e na Alemanha. No Japão também eles têm alguma coisa, eles fazem que o Japão ele é um país que tem um índice de suicídio muito grande. Né? O japonês, ele, na filosofia de vida dele, se você falhou, é uma desonra para a família. Então, ele só tem uma coisa a fazer, se matar. Né? Então, nas experiências de quase morte, ajuda a modificar esses paradigmas da região. Ok? Bom, eu só posso agradecer a vocês por terem me escutado e vamos ver aí o que cada um acha, né?